Bom, primeira coisa para você anotar aí é que eu preenchi aqui os eixos com os valores das notas, né? A questão te dava aqui no meio 5 e a última lá 10, mas ela te dava condições de entender que isso aqui era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e da mesma forma no eixo vertical, tá? Então, a gente tendo as duas notas de cada aluno, a gente consegue calcular a sua média. Então, quando a gente pega, por exemplo, o aluno A. O aluno A, ó, eu já vou separar aqui pra gente, ó. Eu vou escrever aqui. Os aprovados. E aqui embaixo os reprovados. Tá? O aluno A, ele tirou 9 na primeira prova e 8 na segunda. Então, olha só, o aluno A tirou 9 na primeira e 8 na segunda. Para a gente fazer a média, a gente soma as duas notas e divide por 2. Isso aqui fica 17 dividido por 2, que é 8,5. Então, o aluno A está aprovado. E agora a gente até pensa o seguinte, se a média para ele ser aprovado é 6, né? Ele tirou 9 na primeira e tirou 8 na segunda, ele ficou acima nas duas avaliações, ele com certeza ficou aprovado. E a gente vai usar esse mesmo raciocínio nas outras contas. Vamos pensar o aluno B. O aluno B tirou 3 na primeira e 5 na segunda. Então ele ficou abaixo da média nas duas avaliações. Eu não preciso nem ir até o fim e calcular qual foi a média dele para saber que ele foi reprovado. Tá? O aluno C. O aluno C tirou 8 na primeira e 3 na segunda. Vamos calcular a média dele aqui, ó. 8 na primeira prova, 3 na segunda. Soma as duas notas e divide por 2. 8 mais 3 é 11, que divide por 2, 5,5. Então o aluno C foi reprovado. B e C. D. Olha só, o aluno D tirou 8 na primeira e 10 na segunda. Então ele ficou bem acima nas duas avaliações. A gente não precisa calcular exatamente qual foi a média dele. Tá? Ele ficou com média 9, inclusive se você for calcular. Mas você não precisa. Se ele ficou acima na primeira avaliação, ficou acima na segunda, ele com certeza ficou acima da média. Aluno E. Com 7 na primeira e 6 na segunda. Olha, com 7 na primeira ele estava acima da média. Com 6 na segunda, que era a média, ele conseguiu passar, né? De E. Vamos lá, aluno F. Aluno F, ó, tirou 3 na primeira prova e 9 na segunda. Então a média é 3 mais 9 divide por 2. 3 mais 9 é 12, divide por 2, 6. A questão fala que para o aluno passar ele tem que tirar média igual ou superior a 6. Então com média 6 ele está aprovado. F. Aluno G. Tirou 8 na primeira avaliação e 7 na segunda, então ele ficou acima da média, e acima da média ele se manteve acima da média, então o aluno G está aprovado, naturalmente. H, ó, 10 na primeira e 5 na segunda, vamos lá fazer o cálculo. 10 mais 5, pega o resultado e divide por 2. 10 mais 5 é 15, que quando você divide por 2 é 7,5. Então H, aprovado. I, 10 na primeira e 1 na segunda prova. Vamos fazer o cálculo aqui, ó. Soma as duas notas e divide por 2. Isso vai ser 11 dividido por 2, que é 5,5. Então o aluno I foi reprovado. E J, 6 e 3, olha, se ele ficou com 6 na primeira avaliação, ele ficou na média, né? Para ele passar, ele teria que tirar média ou mais, só que ele ficou abaixo da média na segunda, então o J foi reprovado. Então, a questão pergunta quantos foram os alunos aprovados? Foram 6 alunos, esses 6 aqui, gabarito letra A.